Você já parou para pensar nos sinais que a Bíblia nos dá sobre o futuro da humanidade? Já se perguntou o que as profecias do Apocalipse realmente significam para a sua vida hoje? Neste vídeo, você vai descobrir o poder das 7 trombetas do Apocalipse e como cada uma delas traz um alerta divino que pode transformar sua forma de enxergar o mundo e sua relação com Deus. Se você quer entender os sinais, se preparar espiritualmente e fortalecer sua fé, este é o momento de prestar atenção. Imagine saber o que está por vir e ter a oportunidade de se arrepender antes que seja tarde. Como essas trombetas se conectam à sua vida e às escolhas que você faz todos os dias? Como compreender estes juízos pode te guiar para a verdadeira redenção e proteção divina? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como interpretar cada trombeta, entender o juízo de Deus e encontrar caminhos para refletir, se preparar e viver uma vida em harmonia com o Criador. Este é o chamado que você não pode ignorar. A primeira trombeta anuncia o impacto direto sobre a terra. Quando o anjo toca a trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caem, destruindo 1/3 das árvores e toda a vegetação verde. Este não é apenas um relato de destruição, é uma advertência espiritual. Deus está mostrando que a criação, que foi confiada ao homem, não deve ser tratada como objeto de idolatria ou exploração desenfreada. Este juízo inicial nos ensina que as consequências do pecado começam no que parece simples e natural: a terra que nos sustenta. Cada árvore queimada e cada planta destruída simboliza a perda que acompanha a rebelião contra o Criador. Alguns interpretam de forma literal incêndios, desastres ecológicos, mudanças climáticas, enquanto outros enxergam uma metáfora espiritual, alertando sobre a destruição interna que o pecado causa em nossas vidas. O objetivo desta trombeta não é apenas punir, mas convidar à reflexão e ao arrependimento, lembrando que mesmo diante do juízo, Deus oferece misericórdia. A pergunta que fica é: como você está tratando o que Deus colocou em suas mãos? Este é o momento de perceber que a fé e a obediência à palavra de Deus podem salvar não apenas sua alma, mas transformar sua vida. Quando a segunda trombeta soa, o foco do juízo se desloca da terra para os mares, símbolo de vida, sustento e comércio global. Uma grande montanha ardente é lançada ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue, causando a morte de criaturas marinhas e destruindo 1/3 das embarcações. Este evento não é apenas ecológico, mas também social e econômico, refletindo como a exploração desenfreada da humanidade afeta todos os setores da vida. O impacto desta trombeta nos ensina que a destruição causada pelo pecado não afeta apenas a natureza, mas reverbera sobre a vida humana, a economia e as relações sociais. As águas, que deveriam sustentar a vida, tornam-se amargas e perigosas, lembrando que todas as ações têm consequências. Alguns veem a montanha ardente como um fenômeno literal, como um meteorito ou uma erupção vulcânica, enquanto outros interpretam como símbolo espiritual do julgamento divino sobre a corrupção e ganância humanas, incluindo guerras, poluição e destruição de recursos naturais. A mensagem principal desta trombeta é clara. Deus está chamando a humanidade para reavaliar suas escolhas e responsabilidades. Mesmo diante do juízo, há um limite imposto por Deus. Apenas 1/3 é destruído, indicando misericórdia e espaço para arrependimento. O questionamento que fica é: até que ponto você tem explorado ou destruído o que foi confiado a você? E como pode se voltar para a fonte da verdadeira vida antes que seja tarde demais? Quando a terceira trombeta soa,
O foco do juízo se volta para as águas doces, essenciais à vida humana e à sobrevivência de toda a criação. Uma estrela flamejante, chamada Absinto, cai do céu sobre um terço dos rios, fontes e lagos, tornando as águas amargas e venenosas. Este é um momento profundamente simbólico e pessoal do Apocalipse, pois o que antes sustentava a vida agora se torna fonte de sofrimento. O absinto, mencionado na Bíblia como símbolo de amargura e punição pelo pecado, reflete a contaminação espiritual que acompanha as escolhas humanas. Não se trata apenas de um desastre ambiental. É um alerta direto às nossas vidas, lembrando que o pecado e a rebeldia contra Deus têm consequências tangíveis que podem tocar nosso dia a dia, mesmo nas áreas mais simples e essenciais da existência. Ao contemplarmos esta trombeta, percebemos que a água doce simboliza a pureza, a vida e a provisão de Deus, enquanto a estrela absinto representa o peso do pecado e a corrupção moral que transforma o que era vital em amargura e destruição. Este juízo é profundo porque é direto. Todos bebem água, cultivam alimentos com ela e dependem dela diariamente. Quando essa fonte se contamina, não há escapatória. Da mesma forma, nossos corações e nossas decisões espirituais, quando corrompidos pelo pecado, impactam não apenas nossa vida, mas também os que estão ao nosso redor. É uma lição clara de responsabilidade pessoal e coletiva. A destruição física é reflexo da desobediência espiritual. Alguns estudiosos e teólogos interpretam o absinto de forma literal, como um asteroide, cometa ou evento químico que contamina rios e fontes, enquanto outros veem como um símbolo espiritual, representando ideologias venenosas, enganos e corrupções morais que poluem a fonte da verdade na vida humana. Seja literal ou simbólico, a mensagem é clara. Deus está mostrando que o que é puro pode se tornar amargo se o coração humano se desviar da obediência, da fé e do amor divino. Essa trombeta também nos alerta para a situação atual do mundo. Rios poluídos, escassez de água potável e destruição de ecossistemas refletem o descuido humano com os recursos que Deus confiou à humanidade. É um chamado à consciência, lembrando que enquanto o juízo físico afeta apenas um terço, o impacto espiritual pode ser muito maior se ignorarmos a orientação de Deus. É uma oportunidade de reflexão. Como estamos cuidando do que Deus colocou em nossas mãos? Estamos mantendo nossos corações e nossas escolhas puras? Ou permitindo que o veneno do pecado contamine nosso caminho? O que torna esta trombeta especialmente poderosa é que nos confronta com a própria vida cotidiana. Diferente da destruição da terra ou do mar, agora o juízo toca algo que usamos diariamente, a água doce. É um convite para nos voltarmos à fonte verdadeira da vida, Jesus Cristo. Ao aceitar sua palavra e seu amor, podemos purificar nossas escolhas e restaurar a harmonia espiritual, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. É um chamado à ação. Reconhecer nossos erros, buscar arrependimento e renovar nossa fé, sabendo que Deus limita o juízo e sempre oferece misericórdia para aqueles que se voltam para Ele. Essa trombeta nos desafia a refletir. Estamos bebendo das águas da vida ou do veneno do pecado? Estamos permitindo que a corrupção moral e espiritual contamine nossos corações ou buscamos diariamente a purificação que Deus oferece? A terceira trombeta, assim, nos lembra que a vida, para ser plena e abençoada, depende das nossas escolhas espirituais e da conexão com o Criador. Cada um de nós deve decidir se vai se manter firme na fé ou permitir que a amargura e o erro tomem conta de sua existência. A quarta trombeta ressoa e o juízo se eleva para os céus, afetando um terço do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em trevas parciais. Este evento não é apenas uma mudança cósmica, mas um sinal profundo da desordem espiritual e moral da humanidade. O dia perde parte de sua luz,
A noite se torna mais densa e os ciclos naturais que estruturam a vida humana, a agricultura, clima, marés e até o senso de tempo são perturbados. É um momento de desorientação e medo, que evidencia como a rebelião contra Deus afeta a ordem de toda a criação. A escuridão da quarta trombeta nos convida a refletir sobre a perda da verdade e da orientação espiritual. As estrelas, criadas para marcar estações e guiar os caminhos humanos, agora falham em sua função, simbolizando o obscurecimento da luz divina na vida das pessoas. Esse juízo nos mostra que, assim como a luz natural é essencial para a vida física, a luz espiritual, o conhecimento e a presença de Deus é vital para a vida da alma. Quando essa luz é obscurecida, surgem confusão, medo, incerteza e desordem, tanto na natureza quanto na vida humana. Além disso, uma águia voa pelo céu proclamando um triplo ai. Ai, ai, ai dos que habitam a terra, anunciando que os juízos seguintes serão ainda mais severos e o coração humano será confrontado de maneira direta. Esse aviso serve como uma chamada urgente à reflexão e ao arrependimento, lembrando que, mesmo diante de sinais visíveis, muitos permanecem indiferentes à palavra de Deus. A quarta trombeta, assim, simboliza que a destruição física é limitada. Apenas 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é afetado, mostrando que Deus ainda oferece misericórdia e oportunidade de conversão antes do juízo completo. Interpretando o evento de forma literal, alguns veem eclipses, tempestades solares ou poeira cósmica que reduz a luz. Mas o sentido simbólico é ainda mais profundo. Representa o apagamento parcial da luz espiritual na vida humana, o afastamento da verdade e o crescimento da incredulidade, orgulho e idolatria. A confusão que se instala no mundo físico reflete o que ocorre nos corações endurecidos, nos pensamentos e nas escolhas daqueles que rejeitam o Criador. É um convite a reavaliar a própria vida, reconhecer onde a luz divina foi obscurecida e buscar novamente a orientação de Deus antes que a escuridão se intensifique. A quarta trombeta também destaca a importância de discernir o que é profano e o que é sagrado, uma preparação espiritual necessária para enfrentar os juízos seguintes. A medida de 1/3 indica que Deus nunca age de forma absoluta sem oferecer uma chance de arrependimento. Ele limita a destruição, sinalizando que a misericórdia ainda está disponível. Essa trombeta nos ensina que a vida humana está intrinsecamente conectada à ordem divina e que a separação de Deus, ainda que parcial, já gera caos e medo, impactando nosso mundo físico e espiritual. A reflexão final dessa trombeta é clara. Como você tem reagido à luz divina? Está permitindo que a escuridão da incredulidade e do pecado obscureça sua vida ou busca permanecer guiado pela verdade e pelo conhecimento de Deus? A quarta trombeta é um chamado urgente para reconhecer a fonte da luz e voltar-se para Cristo, reafirmando que mesmo em meio às trevas, a oportunidade de redenção ainda existe. É também um aviso: ignorar a luz espiritual é caminhar para uma escuridão mais profunda, mas aceitar a orientação divina é garantir segurança, clareza e vida eterna. Com a quinta trombeta, o juízo alcança um nível profundamente espiritual e sobrenatural. Diferente das trombetas anteriores, que impactaram a terra, os mares, as águas doces e os céus, esta trombeta foca na alma humana e nas forças espirituais que cercam a humanidade. O anjo desce do céu, recebendo a chave do abismo, e ao abri-lo, um fumo denso sobe como de um grande forno, escurecendo o sol e o ar. Dessa escuridão emergem criaturas sobrenaturais, semelhantes a gafanhotos, mas com características assustadoras. Rostos humanos, dentes de leão, coroas de ouro e couraças de ferro,
com asas que rugem como exércitos. Elas não são meros insetos, são seres espirituais de tormento, liderados por Abaddon, o anjo do abismo, cujo nome significa destruidor. Essas criaturas possuem um propósito específico: atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. O sofrimento que causam não é físico, mas intenso emocional e espiritual, levando os rebeldes a desejar a morte sem encontrá-la. Esta trombeta nos mostra que a rebeldia humana tem consequências que vão além do mundo material. Nossas escolhas espirituais definem se estaremos sob proteção ou sob tormento. Deus, mesmo nesse juízo, limita o alcance. Apenas aqueles que rejeitaram a fé, que endureceram seus corações, enfrentam esses tormentos. Os fiéis permanecem intocados, mostrando o contraste entre a proteção divina e a vulnerabilidade de quem se afasta da verdade. A quinta trombeta é um convite à reflexão sobre influências espirituais e ideologias que corrompem a mente e a alma. Cada gafanhoto com poder de escorpião pode ser interpretado simbolicamente como tentações, falsas doutrinas ou forças malignas que perturbam quem não está protegido por Deus. Alguns estudiosos sugerem que o evento pode ter uma interpretação literal, como pragas tecnológicas, químicas ou biológicas. Mas o núcleo da mensagem é espiritual. O pecado e a desobediência resultam em sofrimento, mesmo que não seja imediato ou físico. Esta trombeta também reforça que a misericórdia de Deus ainda existe, mas exige ação. Ele controla o juízo, define limites e concede oportunidades de arrependimento. O tormento das criaturas sobrenaturais é temporário e serve para chamar a atenção da humanidade para a seriedade da rebeldia contra Deus. Essa trombeta nos ensina que o mal nunca age fora do controle divino e que, mesmo nos momentos mais sombrios, a oportunidade de voltar-se para Deus está disponível. O impacto desta trombeta é também profundamente psicológico e social. Ao afetar a mente e o espírito, ela revela a dureza do coração humano. Mesmo após testemunhar tormentos sobrenaturais, muitos continuam em rebeldia, demonstrando que a transformação verdadeira deve vir do arrependimento voluntário e da fé genuína, e não apenas do medo das consequências. É um lembrete de que a fé não é apenas para evitar punição, mas para se conectar com a verdade, com a luz de Cristo e com a vida eterna. A quinta trombeta nos desafia a refletir. Quais forças estão influenciando sua vida hoje? Você tem permitido que influências negativas, falsas doutrinas ou ideologias venenosas contaminem sua mente e alma? Ou você busca a proteção divina, mantendo seu coração alinhado com a fé, a verdade e a palavra de Deus? O chamado é urgente. Prepare-se espiritualmente, reconheça os sinais e busque a luz de Cristo, porque o que está em jogo não é apenas o presente, mas a eternidade. Quando a sexta trombeta soa, o juízo atinge proporções globais, levando o mundo a testemunhar um desastre de escala inimaginável, mas ainda assim controlada pela autoridade divina. Uma voz emerge do altar de ouro, onde as orações dos santos sobem a Deus, ordenando que os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates sejam soltos. Esses anjos, contidos até o momento exato determinado por Deus, lideram um exército colossal de 200 milhões de cavaleiros,
montados em cavalos com cabeças de leão, cuspindo fogo, fumaça e enxofre. Esse exército devastador mata 1/3 da humanidade, ecoando o julgamento histórico de Sodoma e Gomorra, mas agora em escala planetária. O Eufrates, berço de antigos impérios e palco de profecias, torna-se o epicentro de destruição. Lembrando que o juízo de Deus é tanto histórico quanto profético. O que torna a sexta trombeta particularmente impactante é a resposta humana. Mesmo diante da devastação e da morte em massa, os sobreviventes continuam endurecidos, praticando idolatria, assassinatos, feitiçaria e imoralidade. Este evento evidencia a dureza do coração humano e a persistência do pecado, mostrando que a destruição física, por mais severa que seja, não garante arrependimento. Aqui, o Apocalipse revela que a verdadeira mudança depende da volta voluntária ao Criador e não apenas do medo do juízo. Deus limita o dano. Apenas 1/3 da humanidade é atingido, demonstrando misericórdia e a possibilidade de conversão até o último momento. Interpretando simbolicamente, o exército e os cavaleiros representam forças espirituais e sociais que exercem destruição quando a humanidade se afasta de Deus. Podem ser guerras, conflitos globais, desastres tecnológicos ou até pandemias, todas manifestações de um mundo que rejeita a ordem divina. Mas o ponto central é claro: Deus permanece soberano, controlando o juízo e delimitando o alcance da destruição. Nenhuma calamidade escapa à sua vontade, e cada evento serve como advertência e oportunidade de reflexão. Além do impacto físico e espiritual, a sexta trombeta traz consequências sociais e econômicas imensas. A morte de bilhões provoca desorganização, fome, conflitos por recursos e caos nas sociedades. É um retrato de como o pecado humano e a desobediência afetam coletivamente toda a civilização. A lição é que cada ação tem repercussão e que os efeitos do mal não se limitam ao indivíduo. Reverberam por gerações e territórios inteiros. A sexta trombeta reforça que nada escapa ao olhar de Deus e que cada escolha moral tem peso eterno. Este momento do Apocalipse desafia cada espectador a refletir sobre suas próprias decisões. Estamos vivendo em obediência à palavra de Deus ou permitindo que nossas escolhas contribuam para a destruição e sofrimento, seja pessoal ou globalmente? O juízo global serve como um chamado urgente à introspecção, mostrando que, embora a graça de Deus seja vasta, o tempo para o arrependimento é limitado. É também um lembrete de que, mesmo em meio a catástrofes, a proteção divina é real para aqueles que seguem a Cristo. A sexta trombeta nos ensina que a misericórdia divina e o juízo caminham juntos. A destruição é severa, mas limitada, e a oportunidade de arrependimento permanece. Ela nos desafia a reconsiderar nossas prioridades, nossas escolhas espirituais e nossa relação com o Criador, lembrando que a verdadeira redenção não é imposta, mas conquistada pela fé e obediência. Cada evento, cada morte e cada devastação são uma advertência e um convite. Volte-se para Deus antes que o juízo final se complete. A sétima trombeta marca o clímax do Apocalipse, quando o juízo alcança seu ápice e o reino eterno de Cristo é finalmente estabelecido. Diferente das trombetas anteriores, que revelaram destruição, advertência e oportunidade de arrependimento, esta trombeta anuncia a consumação do plano divino, o momento em que a graça se esgota e a justiça de Deus se manifesta plenamente.
um anjo majestoso desce envolto em nuvens, com um arco-íris sobre a cabeça, rosto como o sol e pés como colunas de fogo, simbolizando o domínio total de Deus sobre toda a criação. Ele segura um pequeno livro aberto, que João é instruído a comer, doce na boca pela promessa de redenção, mas amargo no estômago pelo peso do julgamento. Antes de soar a trombeta final, Deus envia 2 testemunhos proféticos, vestidos de pano de saco, para profetizar e revelar a verdade em meio ao caos. Esses testemunhos proclamam o arrependimento, detêm chuva, transformam águas em sangue e ferem a terra com pragas. A humanidade endurecida odeia e mata os 2, expondo seus corpos em Jerusalém e celebram a aparente vitória sobre a verdade. Mas Deus intervém. Após 3 dias e meio, os testemunhos ressuscitam e ascendem ao céu, enquanto um terremoto sacode a cidade, matando 7.000 pessoas. Esse evento mostra que a voz de Deus não pode ser silenciada, que Ele protege os fiéis e confirma a vitória final sobre o mal. Quando a trombeta soa, o céu explode em louvor, não em juízo. Vozes celestiais proclamam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Este é o momento em que o domínio rebelde da humanidade é substituído pelo reinado eterno de Cristo, e os 24 anciãos, representando os redimidos de todas as eras, adoram proclamando: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. O templo celestial se abre, revelando a Arca da Aliança, símbolo da aliança eterna de Deus com o seu povo. Relâmpagos, trovões, terremotos e granizo marcam a majestade do momento, sinalizando que a justiça e a glória de Deus se manifestam plenamente. A 7ª trombeta ensina que o juízo de Deus é final e inevitável, mas também um ato de justiça e glorificação de Cristo. O tempo de graça termina, e aqueles que se mantiveram fiéis são recompensados com redenção, proteção e a entrada no novo céu e nova terra. O que antes era rebeldia, dor e destruição é agora substituído por ordem, paz e eternidade, revelando a fidelidade de Deus às suas promessas. É uma conclusão que combina justiça, misericórdia e triunfo divino, lembrando que todas as escolhas humanas têm consequências eternas. O impacto desta trombeta não é apenas narrativo ou simbólico. Ela nos desafia pessoalmente a refletir sobre quem seguimos e em quem confiamos. É um chamado final, urgente, irrevogável, mostrando que a eternidade será marcada pela escolha de cada coração. A mensagem é clara: a graça deu lugar à justiça, a misericórdia se transformou em triunfo e o reino eterno de Cristo foi estabelecido. Em resumo, a 7ª trombeta representa a consumação da história humana sob a perspectiva divina, a vitória final do bem sobre o mal, a consolidação do reino eterno de Cristo e a restauração da ordem celestial. É o ápice do Apocalipse, onde a esperança dos fiéis se concretiza, o juízo é confirmado e a glória de Deus é manifesta em toda a criação. É também um convite para que cada um de nós examine sua vida, reconheça a soberania divina e escolha viver sob o reino eterno do Senhor. Chegamos ao fim da jornada das 7 trombetas do Apocalipse.
E o que fica claro é que cada som, cada juízo, cada aviso foi um chamado direto para o arrependimento e a reflexão espiritual. Desde a primeira trombeta, que mostrou o juízo sobre a terra e a vegetação, até a sétima trombeta, que proclamou o reino eterno de Cristo, Deus nos revela um plano de misericórdia, justiça e redenção. As trombetas não vieram apenas para assustar, mas para despertar corações, chamar a humanidade à consciência e oferecer a oportunidade de voltar-se para o Criador antes que a destruição seja completa. Cada trombeta mostrou um aspecto diferente do juízo. A primeira atingiu a terra e a vegetação. A segunda abalou os mares e a vida marinha. A terceira tornou as águas doces amargas. A quarta mergulhou os céus em trevas parciais. A quinta trouxe sofrimento espiritual. A sexta revelou o juízo global e a dureza do coração humano. E a sétima culminou na glória eterna do reino de Cristo. Todas essas lições convergem para um único propósito: revelar a soberania de Deus, a importância da fé e a necessidade de viver em obediência e comunhão com Ele. A mensagem é direta e urgente. A oportunidade de arrependimento está disponível, mas o tempo é limitado. A conclusão deste estudo do Apocalipse nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, nossos valores e nosso compromisso espiritual. O que estamos valorizando em nossas vidas? Estamos permitindo que a luz de Deus guie nossos passos? Ou estamos deixando que a escuridão do pecado e da indiferença obscureça nossa visão? Cada trombeta foi um lembrete de que a vida é passageira e que nossas ações têm consequências eternas. Deus nos oferece salvação e proteção, mas também nos mostra que a rebelião traz juízo, sofrimento e perda. O ponto central desta conclusão é que Cristo reina e que sua justiça se cumprirá. A sétima trombeta nos mostra que o final não é apenas o fim de uma era de rebeldia, mas o início de um novo tempo de glória, paz e eternidade para os fiéis. Deus, em sua misericórdia, deu inúmeras oportunidades, mas agora a graça deu lugar à justiça e o reino eterno foi estabelecido. É um convite final para cada espectador avaliar sua vida, reconhecer a soberania de Deus e fazer a escolha que determina seu destino eterno. Assim, ao refletirmos sobre o som das trombetas, somos chamados a viver com propósito, fé e discernimento, lembrando que cada ação, cada decisão e cada momento de nossas vidas importa diante do Criador. O Apocalipse, através das trombetas, nos mostra que a redenção está ao alcance daqueles que se voltam para Cristo e que a verdadeira vitória não é sobre inimigos humanos, mas sobre o pecado e a rebeldia interior.